A paz do Senhor Jesus Cristo, meus queridos e amados irmãos, mais uma vez esse que vos fala, vosso irmão em Cristo, irmão Miguel. Irmãos, hoje vamos fazer um estudo sobre a santidade. Vou estar dividindo esse estudo em duas partes. E hoje vamos falar apenas da santidade, que falamos apenas das vestes. O porquê nós que pregamos a santa doutrina, nós que falamos que estamos em comunhão com Deus, e bem é verdade que sim, que estamos, se andamos na doutrina, se vivemos uma vida em santidade com Deus, estamos em comunhão com Deus. Porém, o que eu venho orando a Deus, eu venho buscando de Deus, é o porquê. Nós que pregamos a verdade de Deus, nós pregamos somente as vestimentas. Tem pessoas que vêm dentro da casa de Deus querendo ouvir, por muitas vezes precisando ouvir uma palavra de amor, precisando ouvir uma palavra de instrução, precisando de um abraço, precisando de ouvir uma palavra de conforto da parte de Deus. E quando a pessoa senta no banco, o que mais nós sabemos falar é das vestes, condenar as pessoas por causa das vestimentas. Então vamos entrar na palavra do Senhor. Fala assim, 1 Tessalonicenses 5:23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, é bem verdade que a santidade do corpo, as nossas vestimentas, tem que estar conservado e irrepreensível, assim como o nosso corpo. Não devemos pintar os cabelos, as mulheres não devem passar batom, usar calça, usar roupa jeans, passar maquiagem, pintar as unhas, descolorir os cabelos, se depilar. E os varões semelhantemente também não devem usar bermudão, não deve usar roupa jeans, calça apertada, camisa apertada, não deve modelar sua barba, não deve fazer os penteados mundanos, escandalosos e muitas outras coisas, né? Que faz parte da santidade do corpo, das vestimentas. Só que o que eu tenho visto, irmãos, no nosso meio, é que por muitas vezes nós mesmos só estamos pregando sobre isso, sobre que a pessoa não pode se maquiar, não pode usar batom, não pode usar salto alto, não pode usar bermudão, não pode usar camisa regata, não pode se depilar, não pode pintar seus cabelos, suas unhas, enfim, mais sobre a doutrina das vestes e do corpo. E por muitas vezes estamos esquecendo de pregar sobre a doutrina interior, porque a palavra de Deus fala que se nós seguirmos os mandamentos do Senhor e tropeçarmos em um só mandamento, então tropeçamos em todos os mandamentos, porque o mesmo Deus que falou não roubarás, também falou não matarás, não adulterarás. Então nós estamos caindo nesse contexto bíblico que nós apenas estamos falando das vestimentas, e não é somente as vestimentas que vai levar a gente para o céu. Não é somente a gente não se pintar, não andar conforme o mundo, mas se nós não pregarmos também a santidade interior para as pessoas, muitas das pessoas, assim como eu conheço muitas pessoas, sabem somente julgar as pessoas pelas vestimentas. Uma irmã tá usando calça jeans, ela vai pro inferno. Mas eu estou esquecendo que se eu julgar essa irmã, eu também vou pro inferno, porque Jesus falou que não devemos julgar. E também por muitas vezes essa mesma irmã que usa calça, seja ela qual for, porque todo tipo de calça para a mulher é pecado, essa mesma irmã que está usando uma calça, talvez ela tenha o coração mais cheio de amor do que eu, que estou andando na doutrina das vestes.
É isso que nós temos que ensinar dentro da casa de Deus. Nós que pregamos a doutrina, que somos a igreja verdadeira do Senhor, nós temos que pregar a santidade do corpo, da alma e do espírito, porque a pessoa que mudar somente as suas vestes, ela também não vai ser salva. A mudança tem que ser por completa. Porque a mesma pessoa que vai para o inferno, que pinta o cabelo, pinta seus lábios, essa pessoa vai para o inferno. Mas a pessoa que não ama o seu irmão e que anda na doutrina das vestimentas também vai para o inferno. Porque a Bíblia fala que quem ama seu irmão não conheceu a Deus. E até hoje anda em trevas. Então o que eu tenho visto muito hoje em dia, irmãos, é a gente somente falar das vestimentas exteriores. Não estamos falando das vestimentas espirituais, nosso interior. Porque quando uma pessoa chega no nosso ministério, a verdade é essa, que a gente queremos que eles andam da nossa maneira, que eles sigam a mesma direção que Deus nos deu. Só que por muitas vezes nós estamos esquecendo de ensinar o amor para as pessoas. Nós estamos esquecendo de ensinar que a gente tem que estender as nossas mãos para o nosso próximo. Por muitas vezes nós olhamos os irmãos da igreja mundana, as igrejas do falso profeta, e julgamos eles pelas vestimentas. Verdade é, porque estão no engano. Os seus líderes, quem que é? Agora eu faço uma pergunta para os meus irmãos: quem que são mais culpados? Os pastores, que são falsos profetas, que estão preocupados com a lã das ovelhas e não com as almas? Aqueles que estão no engano, que não chegam ao conhecimento da verdade porque estão sendo ensinados errado? Ou nós que temos o conhecimento da verdade e por muitas vezes colocamos a nossa placa, a placa da igreja na frente, por muitas vezes colocamos a nossa santidade na frente e não queremos se achegar a esses irmãos para falar da palavra da verdade? Qual de nós está errado? Eu creio que o mais errado somos nós, que conhecemos a palavra de Deus e não queremos ter a paciência e a sabedoria para poder instruir essas pessoas que verdadeiramente estão no erro. Porque se você falar para ela que batom é pecado, ela vai se irar, ela vai ficar nervosa, porque ela nunca foi ensinada sobre isso. E a pessoa realmente não sai da vaidade de forma alguma. Só que se a vaidade não sai de dentro do coração dela, ela pode até andar na doutrina exterior sem nenhum tipo de vaidade, sem nenhum tipo de pintura. Mas se isso não sai de dentro do coração dela, Deus vai enxergar ela como se ela tivesse toda pintada, toda cheia de pintura. E é isso que nós temos que entender, que nós, todos nós, precisamos ser mudados no nosso interior também. Às vezes a pessoa está 1 ano ali na igreja de doutrina, está toda doutrinada, mas tem ódio no coração, tem raiva, tem mágoa, tem os olhos malignos, tem o coração perverso, tem a língua que difama, tem a língua que fala mal, e tá achando que pelas vestimentas ela vai ser salva. Só que assim como a pessoa que não anda na doutrina das vestes não vai ser salva, aquela pessoa também que tem o seu interior corrompido também não vai ser salva. Aí entra a palavra de Deus em Hebreus 12:14: segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então a santificação, ela é por completa. O corpo, a alma e o espírito tem que ser plenamente conservado e irrepreensível para o dia da vinda de Jesus. Por isso nós também temos que olhar e ver que as pessoas, elas precisam da nossa ajuda espiritual. Tem pessoas que não foi nem ensinada a orar, não foi ensinada a jejuar, não foi ensinado a meditar na palavra, a estudar. Por muitas vezes, nós que estamos também em falta, porque não colocamos os estudos bíblicos para as pessoas. Sempre quando tem culto, é sempre culto e pregação. O culto é a pregação. Mas nunca colocamos estudo bíblico na igreja para sentar com a pessoa e falar das vestimentas e também falar da purificação interior. Tem muitas pessoas que não sabem que determinadas coisas são pecado
porque nunca foram ensinados nas igrejas mundanas. Então, quando chega no nosso ministério, que pregamos a santa doutrina, a gente só quer ensinar as vestes. E você pode ver que nessas igrejas mundanas dos falsos profetas, eles são mais unidos. Por quê? Porque eles recebem a pessoa de braços abertos. E por muitas vezes nós recebemos as pessoas com um olhar maligno, olhando que a pessoa não está na doutrina das vestes, olhando que a pessoa não está em conformidade conforme o nosso ministério, e por muitas vezes muitas pessoas não voltam por causa do julgamento, porque nós estamos acostumados a julgar as pessoas pela aparência, pelas vestimentas. E Deus, ele olha o coração, ele sonda os nossos corações. Ele conhece o nosso interior, conhece o nosso pensamento, conhece o nosso olhar, conhece o nosso falar. Ele sabe o que a gente vai falar, ele sabe o que a gente vai pensar. Deus, ele sabe de todas as coisas. Por isso que Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Ele sabe de tudo, sabe o que vai acontecer, sabe da maneira que vai acontecer. E ele conhece o nosso interior. E até mesmo se a gente falar, não, eu não julgo aquele irmão, Deus sabe se a gente julga ou não. Então as vestimentas não é somente as vestimentas físicas, mas também são as vestimentas espiritual. Aí Pedro, ele vai falar lá em 1 Pedro capítulo 1, no seu versículo 15 e 16, Pedro fala desse jeito. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Então Pedro, ele vem nos instruir que nós devemos ser santos em toda a nossa maneira de viver. Pedro não fala aqui em toda a vossa maneira de se vestir. Ele fala em toda a vossa maneira de se viver, de viver. A maneira que você trata as pessoas, a maneira que você olha para as pessoas, a maneira que você julga as pessoas, a maneira que você abraça as pessoas, a maneira que você estende as mãos para as pessoas. Seja ela quem for, seja um espírita, seja um católico, um macumbeiro, um budista, seja alguém da adventista, da universal, da mundial, da congregação, da Deus é Amor, da igreja pentecostal do Filho de Deus, da igreja pentecostal Deus dos Milagres, seja de qual ministério for, Deus não está olhando pela placa, mas Deus, ele conhece os nossos corações. E aqui Pedro, ele vem nos ensinar que nós devemos ser santos como Jesus é santo, porque Jesus foi santo em toda a sua maneira de viver. Então assim devemos ser nós também, devemos ser santos em toda a nossa maneira de viver. Não somente olhar os irmãos pelas vestes, não somente todos os cultos pregar somente as vestes, mas também pedir a sabedoria de Deus e a direção de Deus para que possamos pregar mais sobre o amor, para que possamos pregar mais sobre a compaixão, sobre o arrependimento dos pecados. Tem pessoas que mudou totalmente as suas vestes, mas tem pecado oculto ainda. Tem coisa oculta que ele precisa ser liberto. E somente com a instrução dos pastores, com o ensinamento dos pastores, essa pessoa vai criar confiança e vai falar, Deus, vai falar, pastor, eu estou pecando nisso, eu estou errando nisso, e eu preciso mudar, senão não tem salvação para mim. Só que muitas pessoas não acham espaço para poder conversar com o pastor, porque o pastor só sabe falar das vestes, sabe falar das maquiagens, sabemos falar das pinturas, mas não sabemos falar do amor. Não sabemos falar do arrependimento, não sabemos falar dos pecados interiores. Essa é uma direção que eu tenho buscado de Deus, para que Deus, ele possa abrir os nossos olhos, para que possamos amar mais, para que as pessoas possam entender que a igreja de doutrina não é um lugar onde tem carrasco, não é um lugar onde você vai ser obrigado a deixar as pinturas, mas é um lugar onde o Espírito Santo vai te convencer que essas práticas é pecaminosa aos olhos de Deus. Então o Espírito Santo automaticamente vai convencer a pessoa do seu pecado. E aquela pessoa vai começar a viver para Deus verdadeiramente. E aquilo que para ela achava que era um fardo, ela achava que era pesado, agora se torna leve, porque a palavra de Deus fala que os mandamentos de Deus não são pesados. Então às vezes nós mesmos com as nossas palavras, nós colocamos
palavras pesadas sobre a vida das pessoas, e as pessoas, quando tá no culto, falam assim: meu Deus, eu queria ouvir uma palavra de instrução, uma palavra de amor, uma palavra de conforto, porque hoje aconteceu isso na minha vida, no emprego ou dentro do meu lar. Eu queria ouvir uma palavra para me confortar, para me alegrar, para me levantar novamente. E aí eu venho aqui e eu escuto que o batom é pecado, que a maquiagem é pecado. Isso não me fortaleceu em nada, não me instruiu em nada, não me direcionou em nada. Então nós temos que começar também a pregar sobre o arrependimento, sobre a salvação, sobre que realmente o inferno existe, que o céu também existe, que a santificação de Deus deve ser completa. Não somente pregar sobre as vestimentas. Então essa é a primeira parte, irmãos, sobre a santidade, que a santidade de Deus ela deve ser completa. Por isso devemos abraçar todos os irmãos, todas as pessoas, independente da religião. Porque Jesus ele morreu por todos. Jesus ele não morreu por uma religião, ele morreu por todas as pessoas. Então todos nós que estamos vivos sobre a face da terra têm direito de chegar à salvação. Só que cabe a nós, pregadores da verdade, pregadores da doutrina, ensinar que devemos se santificar, o corpo, a alma e o espírito. A mudança tem que ser interior também, não somente exterior. Então que Deus ele possa abençoar a nossa vida e possa nos dar mais sabedoria, mais direcionamento, para que possamos abraçar mais as pessoas, para que possamos amar mais as pessoas, para que possamos ter mais paciência com as pessoas, para que as pessoas possam ser mudadas e moldadas no tempo de Deus, não no nosso tempo. Porque se fosse no nosso tempo, hoje a pessoa entra, amanhã ela já está na doutrina. Só que o interior da pessoa, como que vai ficar o interior? Pessoa com mágoa, com ódio, com raiva. Às vezes a pessoa está no divórcio. Às vezes a pessoa está passando por um processo que foi demitido da empresa, ou se divorciou, ou um filho morreu. E ela vai lá para ouvir uma palavra de conforto da parte de Deus. Vai lá para ouvir uma palavra de ânimo da parte de Deus. E a gente vai lá e fala: irmãos, televisão é pecado, batom é pecado. E o que isso vai edificar na vida do irmão? O que isso vai edificar na vida da irmã? Nada. Então nós precisamos pedir mais direcionamento de Deus, para Deus nos dar pregações que vai ajudar também as pessoas a se levantar na presença de Deus. E depois ali na frente, com um pouquinho de tempo, a pessoa vai entender que ela deve sim mudar as vestimentas, deve sim mudar a sua maneira de falar, deve sim mudar toda a sua maneira de viver. Por quê? Porque ela recebeu uma palavra de apoio, ela recebeu uma palavra de instrução, ela recebeu uma palavra de vida eterna. Então que a gente venhamos ficar com esse estudo, irmãos, venhamos pedir mais sabedoria para Deus e ter mais paciência com as pessoas, ter mais sabedoria na hora da gente falar com as pessoas. Porque por muitas vezes estamos matando muitas almas, querendo que elas entrem na doutrina das vestes, mas estamos esquecendo de uma das coisas principais, que é o interior, que é o coração, que é a mudança interior, a mudança espiritual. Então que venhamos se preocupar espiritualmente com as pessoas. Porque se nós que pregamos a verdade fazemos a diferença na vida das pessoas, elas vão começar a olhar para nós com outros olhos, a falar: realmente esse é um servo de Deus, realmente essa é uma serva de Deus. No momento que eu precisei, ele me ajudou. No momento que eu estava na dificuldade, ele me trouxe uma palavra de conforto, uma palavra de ajuda. Então que venhamos entender que a santidade ela não é somente as vestes. Então venhamos ficar com essa primeira parte desse estudo sobre a santidade. Amém? Que Deus possa abençoar a vida de cada um dos meus irmãos. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.